Se for de Deus, vai dar certo. Se não for de Deus, for dos homens, daqui a pouco passa. E nós não temos que ficar com a trena medindo obra de ninguém. A gente tem que medir a trena, é a obra que Deus colocou na nossa mão, se ela está dando fruto, se ela está crescendo, se o departamento, se na tua família, porque a tua família é a tua primeira igreja. Se eu não tenho condição de cuidar da minha família, se eu não tenho a minha família ali sobre uma ordenança, não é sobre uma opressão, mas sobre um cuidado de princípios, como que eu vou cuidar da casa de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 34. Mas, levantando-se no conselho certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: porque antes desses dias levantou-se Teudas, diga comigo, Teudas, grava esse nome, mais uma vez, Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Guarda esse nome, repita após mim: Judas o Galileu. Mais uma vez, Judas o Galileu. E agora, digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os. Porque se esse conselho ou esta obra é de homens, se desfará. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Versículo 41. Todos, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém? Irmãos, ouça essa palavra. Eu gostaria que todos, quero saudar meus amigos que estão aqui, pastores dirigentes, né? Também os que estão na galeria. Muito obrigado por vocês terem ajudado nosso decano, a diretoria. É com vocês que nós vamos crescer em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouça essa palavra. Os discípulos, os apóstolos, eles foram presos, milagrosamente, no versículo 17, eles foram tirados da prisão. Deus tirou aqueles homens da prisão, e eles estavam na prisão por quê, pastor Rinaldo? Porque estavam proibidos de pregar a palavra de Deus. Mas eles não paravam, eles não cessavam. Ninguém consegue aprisionar a palavra. Ninguém consegue deixar escondido para que não apareça uma luz forte, por exemplo, embaixo de uma cama. O que tem que brilhar, brilha. E eles foram presos porque a forma que Deus estava usando aqueles homens começou a causar inveja, principalmente no sumo sacerdote e na seita deles, que era a seita dos saduceus.
E eles disseram: nós temos que frear esses homens de alguma forma. Escute, ninguém vai te frear. O que Deus tem preparado para a tua vida pode provocar inveja a muita gente. O que Deus tem preparado para a tua família pode incomodar muita gente. Mas não tem jeito. Foi Deus que prometeu que os invejosos saiam da frente. Mas você vai passar vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois que eles saíram da cadeia, manda os soldados, prenda esses homens de novo. E a ideia agora era: vamos matar esses homens. Em vez de nós aprisionarmos novamente, eles já ficaram assustados, porque, olha só, os soldados estavam na cadeia, a cadeia estava fechada, não tinha nada violado, mas o anjo do Senhor abriu a porta. Eles saíram pela frente, a porta fechou novamente, e eles foram lá olhar no outro dia: cadê esses homens? E quando foram saber, estavam lá na rua pregando que Jesus Cristo salva, cura, liberta. Eles disseram: não adianta aprisionar esses homens, que vai acontecer um milagre desse de novo. Vamos fazer o seguinte: vamos matar esses homens. Aí foram levados diante do conselho de Gamaliel. Gamaliel, a Bíblia diz aqui que era fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei e venerado por todo o povo. Ou seja, era um homem que, além do conhecimento, tinha um respeito. Mas ele não era cristão. Ele era um fariseu. Ele disse: peraí, olha como que Deus usa às vezes pessoas lá de fora para abençoar a obra. Por isso que muitas das vezes eu fico preocupado quando as pessoas o pastor está se relacionando com A, B, C, D. Eu tenho que me relacionar com todo mundo. Eu não vou absorver a cultura e o pensamento de ninguém, mas por onde eu passar, eu tenho que chegar, me portar e levar a minha filosofia de vida, que se chama Bíblia Sagrada. Eu fui chamado, acho que tem antes de viajar, né, pastor Letan, para dar uma palestra. Um senador da República me convidou para falar sobre um certo tema. Fernando estava comigo, né? E cheguei lá, um ambiente totalmente diferente do nosso. Falei o que eu tinha que falar, mas sem abrir mão dos meus princípios: família, Deus, a Bíblia Sagrada, a igreja, os nossos princípios fundamentais, a nossa doutrina. Mas socialmente, estive ali, falei, coloquei o que tinha que colocar. Vamos embora, vai ter agora um jantar, vamos todo mundo para a churrascaria agora, só para a mesa, só para quem palestrou. Agradeci, falei que se eu chegasse depois das 10 em casa, minha esposa não abria a porta, eu dormia do lado de fora, e que eu não podia correr esse risco, e fui embora, e estou aqui contando a história. Não precisa beber, não precisa fumar, não precisa fazer nada disso. É você chegar e alguém falar: chegou alguém que ele tem princípios e ele não abre mão dos princípios dele, e nós queremos ouvir ele. Por isso que nós trouxemos ele aqui. Gamaliel, ele não tinha nada a ver com o cristianismo, mas ele era um doutor da lei, era respeitado pelo povo. E ele disse: espera aí, sacerdotes, vocês já querem matar esses homens? Vamos fazer isso não. Aí Gamaliel, um homem estudado, ele traz alguns fatos históricos que aconteceram. E ele começa a dizer: olha, vamos ter cautela com o que nós vamos fazer com esses apóstolos. Não vamos matá-los, não. E eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Antes desses dias, começa a narrativa dele. Antes desses dias, levantou-se Teudas,
dizendo ser alguém. Olha como que Gamaliel coloca. Ele dizia ser alguém. Teudas dizia ser alguém. E ele diz aqui: e este se ajuntou o número de uns 400 homens. Gente, é muita gente. Uma congregação hoje com 400 membros é uma congregação grande, né, pastor Valmir? É muita gente. E esse homem se levantou e ele trouxe um discurso. Eu estou falando de Teudas. E ele, qual era o discurso de Teudas? Ele queria derrubar o governo local, mas ele trazia uma linguagem religiosa. Ele se investiu, se auto-investiu de um poder religioso, e ele dizia que precisavam derrubar o poder do império local para que a religião reinasse. E próprio Gamaliel, doutor da lei, fala o que aconteceu. Ele diz: Teudas, que se dizia ser alguém, foi morto. E todos aqueles que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Teudas morreu e todos que estavam com ele foram dispersos. Foram dispersos. Espera aí. Gamaliel está querendo deixar uma mensagem. Gamaliel era cristão ou era fariseu? Mas ele está falando, ó. Ele se dizia ser alguém. A obra parecia que estava crescendo. De repente, ele foi morto, porque na verdade ele estava querendo dar um golpe de Estado, com uma roupagem religiosa, e todo mundo correu, foi disperso. Alguém consegue acabar com a obra de Deus, sim ou não? Não. Toda obra é de Deus, sim ou não? Não. Mas está escrito lá o nome de uma igreja. Isso quer dizer nada, irmãos. O negócio não é o nome que está escrito. O negócio é qual é o fundamento daquele trabalho. Por qual motivo aquele trabalho foi aberto? Qual é a pedra que edifica aquele trabalho? Qual é a rocha que edifica aquele trabalho? Tem muito trabalho por aí que vem com discurso religioso de Deus, mas com interesse é outro. Eu lembro alguns anos atrás, eu recém-casado, aí foram na minha casa com uma ata pronta. Escute isso, principalmente você obreiro, você que um dia vai ser obreiro. Pastor Rinaldo, se você ficar em Madureira, você nunca vai crescer. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Você nunca vai crescer. Um grande empresário já nos deu um galpão enorme em Bangu. O senhor conhece Bangu? Bangu. A esposa dele está apaixonada pela obra. Já compramos banco, já compramos som, já compramos tudo. E já fizemos a ata. Nós queremos ir para o cartório registrar. Falei, gente, mas o que eu tenho a ver com isso aí? Leia a ata, por favor. E eles me colocavam ali naquela ata como pastor presidente. E eu falei, quem autorizou vocês? Ah, e esse grupo foi um grupo que saiu da nossa igreja. Eles acabaram de aceitar Jesus e Deus usa quem Ele quer usar. E eles se sentiram muito grandes, menos de um ano, e disseram, eu não preciso ser pastoreado não, eu tenho que pastorear. E não sei porque eles olharam para mim e acharam que eu teria que ser o pastor presidente deles, de uma convenção que eles criaram, registraram e tudo mais. Ok, eu li aquilo. Quando eu acabei de ler, na frente deles, eu rasguei. Falei, eu não autorizei colocar meu nome,
eu não estou participando disso, eu não quero saber disso. E um dos pastores, jovem também, me disse: quem nasceu para ser burro de carga vai ser sempre burro de carga. Tem gente que nasceu para liderar, tem gente que não nasceu para liderar. Gente, aquilo foi assustador. Em um ano, dava engarrafamento ali na Ministra Ari Franco, de tanta gente. E era gente, mais gente, vindo gente da Zona Sul, e cura divina, e visão, e tal, e não sei o quê, e uma coisa assim tremenda. Pastor, só não se arrependeu, não? Não, porque quem tem princípios não se arrepende. Quem tem princípios sabe para onde está indo. Ok. Abriram o trabalho já na Inglaterra, com 2 anos. E as coisas assim. E o povo das nossas igrejas, ali da região do nosso ministério, migrando para lá. Ó, Deus está lá. Deus está ali. Vamos para lá. Na época, o nosso presidente era o saudoso pastor Ades dos Santos. O senhor o conheceu. Pastor Ades, tranquilo, homem experiente. Já deve ter visto esse movimento umas 1000 vezes. Primeira bomba. Bum! Sai no jornal local. Alguém lá que tinha que ganhar o dinheiro, não ganhou, e jogou tudo para fora. Tal do paralítico que levantou lá num dos cultos e saiu andando, nunca foi paralítico coisa nenhuma. Ganhou um dinheirinho para fazer aquele teatro todo lá. Primeira bomba. Aí vai a defesa da igreja: não, isso é o inimigo e tal, que Deus tem operado e tal. Alguns meses depois, bum! Segunda bomba. Na casa de Deus nada ficará oculto. Segunda bomba. Os 2 que me convidaram eram parceiros e homossexuais. E os 2 morreram aidéticos. E aquele povo todo, pastor? Não sei. Você passava por lá, estava uma placa de venda do galpão e dispersou todo mundo. A obra, quando é de Deus, ela tem as suas marcas. Casa de Deus não é lugar de espetáculo. Casa de Deus é lugar de adorar a Deus. Milagres acontecem aqui? Acontecem. Mas quem realiza? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma criança cantando, uma ministração de doutrina, um ensaio, Jesus está curando. A pessoa vai para casa, vai fazer o exame. Gente, estou curada. Portas de emprego, reconciliações familiares, intimidade com Deus. Tudo que nasce grande é monstro. A natureza, tudo começa pequeno, com uma pequena semente, e você tem que ter paciência para ir regando. Vai enfrentar calor, vai enfrentar frio, vai enfrentar a ventania, mas o outro ali está explodindo. Meu irmão, você quer seguir Teudas ou você quer seguir a Jesus? Morreu, foi morto, todo mundo foi dispersado. Aí Gamaliel continua no seu discurso, o doutor da lei, e ele diz: e vocês lembram? Depois desses levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, ou seja, do tributo, imposto. O que esse segundo fazia? O que Judas o Galileu fazia? Ele veio com uma roupagem de ser contra os tributos e colocou isso no manto de religião. Olha, não vamos pagar tributos para o governo, e eu me apresento como líder religioso para vocês. Na verdade, ele queria mais uma vez, como o outro, usar a igreja em favor, em benefício próprio, se autotitulando. Aí Gamaliel diz assim: depois desse levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Gamaliel estava querendo fazer ali uma associação para dizer o seguinte:
Esses apóstolos aí, que se dizem seguidores de Jesus, gente, precisa matar eles não. Não precisa não. Teudas passou, Judas o Galileu passou, e esses apóstolos que falam desse tal de Jesus, vai passar também, gente. Faz o seguinte, pega eles, em vez de matar, e dá uma coça daquelas boas, aquela que só soldado romano sabe dar. Irmão, levar uma coça de um soldado romano, ele nascia para matar. Bater para ele era lazer, diversão, mas eles batiam com vontade. Esses homens novamente foram espancados e foram soltos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui foi que Gamaliel, o doutor da lei, estava certo quando ele disse dessa forma: e agora digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se esse conselho ou essa obra é de homens, ela vai se desfazer. Ele estava certo, ele falou: olha, o homem não era cristão não, hein? Mas ele já tinha o entendimento que nós temos que ter hoje. Meu irmão, fica em paz, fica tranquilo. Dirigente, continua com a tua obra lá em paz, pregando a palavra que teus avós, teus pais te ensinaram, teus pastores te ensinaram, a mensagem que nós pregamos da Bíblia Sagrada, do nosso ministério de Madureira, hierarquia, disciplina, essa união, continua caminhando. Se for de Deus, vai dar certo. Se não for de Deus, for dos homens, daqui a pouco passa. E nós não temos que ficar com a trena medindo obra de ninguém. A gente tem que medir a trena, é a obra que Deus colocou na nossa mão, se ela está dando fruto, se ela está crescendo, se o departamento, se na tua família, porque a tua família é a tua primeira igreja. Se eu não tenho condição de cuidar da minha família, se eu não tenho a minha família ali sobre uma ordenança, não é sobre uma opressão, mas sobre um cuidado de princípios, como que eu vou cuidar da casa de Deus? Aí Gamaliel só erra numa coisa, quando ele diz assim: se é obra de homem, ela vai se desfazer. Aí ele chama a atenção: mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra Deus. Ele disse o seguinte: existem dois tipos de obra. Uma é a obra de Deus, essa morre. Não, uma é a obra dos homens, essa começa e morre. A outra é a obra de Deus, essa ninguém segura. Essa ninguém segura. Essa começa geralmente num ponto de pregação, um pandeiro, uma caixa de som, um pastor motivado pregando a Bíblia, 3 pessoas sentadas ouvindo, e alguém olha e fala: isso aí daqui a pouco acaba, não vai dar em nada. E falaram que ia acabar. Hoje nós somos aqui quase 400 congregações. Esses homens me contam, muitos aqui devem ser dessa geração, que muitas das vezes iam pregar na feira livre, e era arremessado tomates podres em cima. Quantas das vezes, sol, chuva, cada esquina tinha um crente, dia de domingo, com uma caixa de som no chamado ar livre, dizendo: Jesus Cristo salva, cura e liberta o pecador. Um dia o dono dessa grande rede de mercados, o japonês, o de idade, eu estava conversando com ele, aí ele falou para mim assim: quando eu era jovem, eu tinha uma moto, eu andava com a moto aqui em Volta Redonda, e eu lembro que vocês, dia de domingo, ficavam nas esquinas de toda a cidade. Vocês pararam? Eu achava tão bonito aquilo. Ó, as pedras clamando, dizendo: voltem a pregar a palavra de Deus nas esquinas da cidade. Gamaliel, ele só errou uma coisa: ele estava torcendo para que essa obra fosse a obra dos homens, mas não é. A obra que os apóstolos faziam, somos nós que estamos fazendo hoje, e essa obra só está crescendo e prosperando. E eu concluo
pastor, líder de departamento, pastor Rinaldo, você, membro da igreja, nós não estamos fazendo o que estamos para homens, nós estamos fazendo para Deus. Vidas estão sofrendo, vidas estão padecendo, vidas estão precisando ouvir a palavra de Deus, e nós temos essa oportunidade todos os dias. Se uma pessoa fala para você bom dia e dá um sorriso, olha a oportunidade de você falar de Jesus. Mulheres adoram isso em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer cultura. Eu vi lá na Itália isso lá. Essas irmãs da nossa caravana, a primeira coisa que elas queriam saber é se a voltagem do hotel dava para colocar aquele ferro de passar no cabelo. Era a maior preocupação delas. Pastora Simone, será que vai dar para ligar o ferro de eu passar no meu cabelo? Era a única coisa que tirava o descanso delas, né? Onde que mulher gosta de ir? Fala aí, irmã. Cabeleireira. Toda cabeleireira é uma psicóloga. Parece que aquelas mãos são mágicas. Quando começa ali a fazer aquela massagem. O pastor Clésio tem um amigo no quartel dele. Fica de pé para a igreja ver. Se tem um segredo. Vem cá, pastor Clésio. Faz para a igreja. Quando você alisa a cabeça. Qualquer um lá no quartel alisa a cabeça dele. O que ele faz? Ele põe a língua para fora. Eu falei, Clésio, cara brabo, comum, paraquedista, pastor. Ele ainda fala como. Fica de pé, pastor Clésio. E ele, como que ele fala para vocês? Para mandar parar? Para com isso, tira a mão da minha cabeça e com a língua para fora. E mulher, quando senta numa cadeira daquela, ela começa a abrir o coração, né? Poxa, lá em casa não tá legal, e não sei o que, e lá a pessoa com shampoo, com creme, e ela vai, olha que oportunidade que você tem ali, enquanto tá ali dando a massagem lá, passando shampoo, de falar sobre quem? Jesus. Homem também adora ir para onde? Barbeiro. Fica de pé, o evangelista Hugo. Olha o Hugo como é que ficou bonito depois que tirou a barba. Tá um galã, né? Homem, obrigado. Homens também gostam de ir para barbeiro. Até os carecas gostam de ir no barbeiro, né? Quando o pastor Rui lá tá fazendo o pezinho, cadê ele? Estava aqui o Quaresma. Está aqui, o Edivan, estão lá cortando o cabelo. Aí você, obreiro, começa a fazer o quê? Poxa, lá na congregação, não sei o que e tal. Olha, Quaresma, a oportunidade que você tem de falar sobre quem? Jesus. Jesus. Quando o garçom vem, ele é muito simpático, é ali, está sorrindo. Que oportunidade que você tem de falar sobre quem? Jesus. Você que é professor, professora, olha, quando o aluno vem chorando, tia, eu não estou conseguindo estudar, na minha casa está difícil. Olha como que você tem uma oportunidade de falar sobre quem? Jesus. Por quê? Se essa obra é dos homens, ela vai acabar. Mas se ela é de Deus, ninguém vai impedir essa obra. E essa obra está caminhando aí há mais de 80 anos. Fale sobre Jesus. E eu concluo. Não fique olhando obras de outras pessoas, de outros ministérios. Deixa cada um caminhar. Tome conta daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se foi a de Deus, vai prosperar. Se não é, vai acabar. Mas aqui eu tenho certeza, porque ninguém consegue enganar uma pessoa por 82 anos. Que bom que você participou dos nossos trabalhos. Espero que Deus tenha te abençoado e tenha falado profundamente com você. Você pensa que para por aí? Não. Você pode nos ajudar. A nossa igreja tem um trabalho social há 82 anos. A exemplo do Lar do Idoso, onde nós acolhemos pessoas idosas que chegam na melhor idade e muitas das vezes não têm um lar para que possa cuidar deles. Nós também temos a nossa casa, onde acolhemos rapazes que querem se livrar do vício, das drogas, e você pode nos ajudar. Até mesmo você pode fazer uma visita, tanto no Lar do Idoso,
como nessa casa de recuperação, conhecida como Casa Gonarvin. Quero também te convidar para os nossos trabalhos missionários. Assista os nossos canais, se inscreva nas nossas mídias e você vai conhecer todo o trabalho que a nossa igreja desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e também realizando a obra social para aqueles que necessitam. Que Deus tenha te abençoado, que Deus continue falando com você através desta palavra.